paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Quantos pode olhar para o seu irmão e falar para ele, você está bonito? Fala para ele, irmão, profetiza. Fala que benção você está aqui. Fala, é muito bom ver você aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus, Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite, amém? Você não entrou aqui por acaso, Deus tem um propósito na sua vida nessa noite, nesse lugar. Deus tem algo para falar ao seu coração e ao meu coração nessa noite, eu creio nisso nessa noite. Há um poder de Deus liberado nesse ambiente, quem crê nisso, irmão? Eu quero ministrar uma mensagem hoje, eu ministrei domingo passado sobre a identidade da sua fé, quem lembra? Então hoje eu quero falar sobre marchando que o milagre acontece. Porque quem tem uma identidade forte não pode ficar sem marchar, amém, irmãos? Não pode ficar sem avançar, não pode ficar sem, em nome de Jesus, tomar posse da palavra e romper na palavra no nome de Jesus, porque Deus ele tem esse poder na minha e na sua vida de nos fazer avançar, de nos fazer romper. A palavra ela vem, ela nos dá destino, ela nos dá um propósito, e a gente não está aqui só para ouvir, não só para saber. Nós estamos aqui em nome de Jesus para aplicar, irmãos, aquilo que estamos na verdade ouvindo, aprendendo. Nós precisamos aplicar isso, liberar isso no meio da semana, tomar posse da palavra e liberar a palavra no nome de Jesus e chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Nesse culto eu entendo que tem duas coisas acontecendo nesse ambiente nessa noite. Fala comigo, um é o conselho. Fala assim, o poder do conselho. Fala, ele previne. Fala a segunda coisa, a instrução. Fala assim, qual que é o poder de uma instrução? Fala assim, ela faz progredir. Fala assim, ela faz prosperar. Então entenda, num culto como esse tem duas coisas acontecendo. Você está recebendo conselho constante nos seus pensamentos, no seu HD, na sua mente. Na verdade, nesse tempo de louvor eu já recebi alguns conselhos, já recebi algumas instruções, eu já comecei a acessar algumas coisas diferentes, eu já comecei a receber algumas coisas de Deus. Entenda isso. Agora no momento, na direção do culto, a palavra foi liberada, você começou a receber também alguns conselhos. Na verdade foi te liberado. Levanta tua mão, começa a adorar, começa a buscar, começa a dar glória a Deus. Entenda isso é um conselho, entenda. Quando você começa a fazer essas coisas, você começa a entrar numa instrução de Deus. E a instrução tem o poder de fazer o quê? Fala comigo. De me fazer progredir. Irmãos, esse ano é ano de, em nome de Jesus, de crescimento. Fala de colheita. É ano de ser destravado, é ano de avançar, é ano de prosperar, é ano de tomar posse de coisas grandes em nome de Jesus. Aleluia! Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu estou agindo, dando conselho, o conselho faz o quê? O conselho fala que faz prevenir. Quando você escuta o conselho, você, na verdade, você consegue o quê? Olha o ditado. Quem não escuta conselho, escuta quem? Fala, coitado. Sabe como que eu aprendi isso? No primeiro flagrante que eu caí na prisão. E eu fui preso em 99, acho 98 mais ou menos. E aí eu sempre escutava o quê? Quem não escuta conselho, escuta o quê? Só que eu não entendia isso. Porque você só entende quando está passando. Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que a mãe da gente e o pai não sabe de nada. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? E aí, num belo dia, eu acordei lá no distrito, fiquei 12 dias lá. 10 dias eu fiquei sem tomar banho. Com 2 tiros, 27 pontos nesse braço aqui, num fragantão de 57 total. De repente, eu deitado, com ela para riba. Tiro na perna, pegou aqui, parou do outro lado. Ponto no braço. Eles tinham conversado comigo uma noite anterior, aquela conversa mais próxima, vocês entendem? Aquela conversa que muda a gente, você sabe aquela conversa? Aquela bem próxima mesmo. Isso, aquela que toca bem no fundo do coração da gente. Sabe? Aquela que esquenta até a cara da gente, sabe aquela? Sabe? Pois é, eles tinham conversado comigo daquele jeito. E aí, de repente, irmãos, no outro dia eu estou lá sentado aí. Eu estou conversando com um punhado de gente igual eu, coitado.
coitado é certo. Quem não escuta conselho, escuta quem? Coitado. Então eu entendo, um conselho tem o poder de trazer o quê? Fala comigo, de prevenir. De percas. Entenda isso. De frustrações. De sentimentos que você não quer viver, mas você não escutou o conselho, vai ter que viver. Está entendendo isso? A mãe fala, esse homem não presta. Olha, esse menino não é bom não. Você fala, não, eu tô querendo bonitinho. Olha o cabelinho dele. Nem cabelo eu tenho, mano. Olha o cabelinho dele, tu pertinho, tá querendo, é lindo. Pois é, né? Mas cola não. E você vai passar por algo que não precisava passar. Porque um conselho tem um poder de falar assim, de trazer e falar. O quê? Prevenção. Mas uma instrução, ela nos faz falar assim, progredir. Então entenda, Deus, o Espírito de Deus está nesse lugar hoje, trazendo conselhos e instruções. Aí Deus falou, eu perguntei ao Espírito Santo, qual que é a instrução? Ele falou assim, Wesley. Eu falei, fala. Ele falou comigo assim, ó, existe uma frequência nesse lugar. Eu falei, como assim? Aí eu fiquei chapado, bem naquele cantinho lá do louvor. Deus falou, Wesley, tem uma frequência correndo aqui. Eu falei, qual que é a frequência? Ele falou assim, uma frequência espiritual, pouco está nela. Fala pro seu irmão, sintoniza na frequência. Irmão, não é a Paz FM não, viu? Fica de boa. Não é a Paz não, irmão. E o Espírito Santo de Deus falou assim, Wesley, entenda isso aqui, ó. A Bíblia fala que quando a atitude profética de Bartimeu mexe comigo. Bartimeu é um dos caras mais, na verdade, com mais princípios que a gente pode entender para viver o milagre dele. Porque eu estou falando que o milagre acontece quando eu começo o quê? Fala assim, a marchar. Fala assim, é marchando com o milagre. Fala, acontece. Entenda, Deus faz para quem está movimentando. Deus não faz para quem está parado. Deus faz para quem está com a fé em movimento. O que é isso, pastor? Tem uma fé, esse lugar é o lugar da sua fé, se movimentar. Entenda isso, tem uma fé aqui parada, não muda nada. Tem uma fé estacionada, não muda nada. Tem uma fé sem produtividade, não muda nada. Tem uma fé que você nem libera um glória a Deus, um aleluia, Espírito Santo, eu te amo, o Senhor está aqui, estou sentindo o Senhor, o Senhor vai mudar a minha história nessa noite, o Senhor vai fazer algo na minha vida, não muda nada. Aí o Espírito Santo de Deus falou, Wesley, se liga da frequência que está aqui. Eu falei, como assim? Ele falou assim, lembra de baixo de mim? Eu falei, lembro. Naquele dia ele teve uma atitude, fala comigo, profética. O que é uma atitude profética, pastor? A Bíblia nos diz que naquele dia existia duas Jericó, uma alta e uma baixa. Naquele dia, Bartimeu levanta, e a Bíblia fala que ele vai para a beira para caminho. Entenda isso, na beira do caminho, Bartimeu estava passando uma mensagem. Uau! Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim, ó, eu posso não estar vendo nada, mas na beira desse caminho eu preciso ser visto por alguém. Entenda isso, a Bíblia nos fala que quando Jesus fala, vem, uma frequência instalou. Quem pegou? Fala, só Bartimeu. Porque ele estava determinado naquele dia a ser visto por alguém. Você está determinado nesse dia de hoje, nesse culto, a ser visto por alguém? Você está determinado a ser visto pelo Espírito de Deus? Você está determinado a ser visto pelo Senhor? Você está determinado a ser visto pelo Jeová Jireh, Jeová Rafá, Nissi, Shalom? Você está determinado a ser visto por alguém? Entenda isso, olha a frequência que está no ambiente. Ele parado na beira do caminho, Jesus chega. Quem chegou? Jesus chegou numa frequência, fala de quê? De cura. Mas fala comigo, ele precisou insistir. Jesus queria fazer? Sim ou não? Você acha que Deus não quer te abençoar hoje? Você acha que Deus não quer fazer um milagre na sua vida hoje? Você acha que Deus não quer mudar a sua história agora? Você acha que Deus não quer? Você acha que Deus não está à vontade? Você acha que Deus não está querendo mudar a sua história hoje? Irmãos, entenda isso, olha a frequência que foi gerada. Bartimeu na beira do caminho, sentado, mendigo e cego. Fala, mendigo e cego. Fala, eu estou na frente, estou enxergando. Fala aí, estou enxergando. Ou quer ficar cego? Quer não? Então tá bom, então. Então nós estamos na? Só que Bartimeu enxergou com o quê? Fala, com o ouvido. Ele pegou a frequência com o quê? É o nosso maior problema aqui. Você enxerga e não escuta. O meu maior problema e o seu é porque nós enxerga demais. Nós enxerga demais, nós devíamos enxergar menos e escutar. Ele escutou com o quê? Fala comigo, escuta muito ruim, fala pro seu irmão. Vai ficar mais ruim, entendeu? Escute. Ele escutou com o quê? Com o ouvido ele falou assim, ó.
Esse barulho eu nunca ouvi, esse barulho é diferente, a frequência mudou aqui, eu conheço todos os barulhos desse lugar, eu nunca escutei esse barulho. Esse barulho é de uma multidão, quem vem lá? Aí eles falam para ele assim, vem Jesus de Nazaré. E ele não gostava, Jesus não gostava de ser chamado Jesus de... Entenda, a maneira que você reconhece Jesus nesse ambiente determina o que você vai receber. Se você fica desfazendo dele aqui, entenda isso. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Esaú desprezou o direito de ser primeiro e vendeu baratinho para Jacó um prato de lentilha, porque homens cansados e com fome negociam valores. Pegou a visão? Vem pro culto só cansado, você só fica negociando valor aqui dentro. Porque a moda é o quê? Eu tô cansado. Só tem crente cansado. Só crente o quê? Eu tô cansado de ler Bíblia, eu tô cansado de orar, eu tô cansado de jejuar, eu tô cansado de buscar, eu tô cansado até para adorar. Homens cansados e com fome negociam valores. Ele trocou o eterno por, na verdade, por algo que, fala comigo, momentâneo. Comeu, depois teve, fala comigo, fome de novo. Entenda, Bartimeu, fala comigo, entendeu o princípio. Quando ele viu que a frequência do ambiente mudou, o que ele fez? Fala comigo, sintonizou. Ele falou, quem está vindo? Falou, Jesus. De quê? A maneira que você reconhece ele determina aquilo que você vai receber hoje aqui nesse lugar. Aí ele grita de que jeito? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Foi tudo lindo, foi tudo lindo, foi? Ah, os irmãos que estavam com Jesus, tudo crente, sim ou não, foi? Ajudou ele, deu preferencial para ele, foi assim? Falou, você é preferencial, pode vir cá, você tem direito, tá na lei, é assim? Foi assim, irmão? O que os crentes fez que estava com Jesus? Porque crente é uma raça de Deus. O que os crentes fez? Cala a boca, cego. Cala a boca, mendigo. Não vai te atender, não. E Bartimeu o quê? Por que ele não ouvia? Aqui está um mistério. Se você pegar isso aqui, você pode ir embora. Por que ele não ouvia? A multidão. Por quê, irmão? Para pensar aí. Aquilo que seu olho não vê, o que não sente? Nosso problema é que a gente vê demais. Ele só ouvia quem? Só Jesus. O ouvido dele era só para... Você consegue dar seu ouvido para Jesus hoje? Você consegue dar a sua atenção? Não sei nem quanto tempo já. A luz está quebrada. Vamos lá, nem comecei a pregar. Você consegue dar seu ouvido para Jesus? Você consegue ouvir só ele nessa noite? É porque terça-feira tem coisa que já está roubando seu tempo aqui. Porque tem quarta-feira que tem gente que tem que fazer muita coisa. Tem gente que está aqui, mas está lá um mês para frente. Dia 22 de maio ele está pensando, vai dar errado. Você que está com sabe nem se vai estar vivo dia 22 de maio, mas ele está preocupado. Ele está muito preocupado se vai dar certo dia 22 de maio. Ele está muito preocupado se o serviço lá, se aquele negócio vai dar certo. Entenda isso. Lá em junho ele está muito preocupado. Ele não sabe que talvez em junho Jesus até arrebatou nós. Quem está pegando a visão, irmãos? Então entenda. Bartimeu não escutou a multidão. Por quê? Porque ele não estava vendo. Ele só escutava o quê? Esperando. Uma hora ele vai falar. Fala assim, eu estou sintonizado nele. Fala de novo, eu estou sintonizado nele. De que jeito? Com o meu clamor. E Elias fez, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus. De repente, ele falou, pode ficar tranquilo, o mestre manda te chamar. Fala comigo, ele parou de clamar. Porque a gente só clama até a hora que ele atende. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que o culto, todo culto tem uma frequência. E a gente não sintoniza nela. A gente entra aqui, Deus está falando na FM, você está na AM. Perdidinho. Escutando, não sabe nem do que, nem que região. E Deus está falando e você não está, fala comigo, sintonizado naquilo que Ele está falando com você. Irmão, naquele dia tinha uma multidão, quem Deus atendeu? Fala, só Bartimeu. Porque ele estava determinado a ser visto e atendido.
Agora eu não sei, entenda isso, o quanto você está determinado a receber. Porque a Bíblia fala que ele foi clamando até ser atendido. Então, por isso que eu estou te ensinando nessa noite, que é marchando que o milagre acontece. É fazendo alguma coisa que eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Então entenda isso. Entrar nesse ambiente e não entender a frequência que ele está, fala comigo, é loucura. Porque Deus hoje veio nesse ambiente e Deus liberou uma presença nesse lugar. E eu creio nisso no nome de Jesus, que tem uma frequência espiritual falando com você nessa noite. Quem crê nisso, irmão? Uau! Você consegue falar assim, ó, alma, dá para você vir para cá? Dá para você vir para o culto? Fala, sai do mês que vem. Fala assim, sai da semana que vem. Fala assim, sai das horas próximas. E vem para cá. No nome de Jesus. Eu falei que é marchando com o milagre, o quê? Acontece. Olha que coisa poderosa. Isso aqui, eu vou liberar uma chave aqui cabulosa. Tudo aplicativo. Você libera, você pegar, começar a fazer sua vida, dar uma virada. Você fala, as pessoas só vão olhar e vai falar, o que aconteceu? Não, eu só apliquei algo que a palavra na minha vida. A palavra é para ser, fala comigo, vivida. Saber a Bíblia, fala, não muda nada. Entrar aqui, fala, não muda nada. Entenda isso, fala, entrar aqui não muda. Eu preciso entrar aqui e entrar na onde? Fala, na presença. Entenda isso, eu preciso entrar aqui e entrar na presença, entrar na palavra. Então entenda, o mar se abriu, sim ou não, nos dias de Moisés? Abriu ou não abriu? O fato do mar estar aberto mudaria alguma coisa na vida daquele povo? Por quê? Eles tinham que quê? Fala, atravessar. A porta está aberta, muda alguma coisa? Fala, eu preciso passar. Irmão, isso aqui são coisas práticas e básicas que na sua vida, se você trazer para a sua vida e aplicar para você, fala comigo, não tem como dar errado. Não fala de novo, não tem como dar errado. Fala comigo, só a porta abrindo não muda nada. Essa frase eu amo, ela fala assim, quando Deus está projetando algo em nossas vidas, Ele vai construir situações para eu e você expor a nossa fé. Você já pode pensar que sem fé não dá para fazer nada? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Esse ambiente é um ambiente de fé. Quem tem fé nessa noite, irmão? Quem tem ousadia de expor a sua fé? Sim ou não, irmão? Quando Deus então está projetando algo na sua vida, Ele vai gerar situações para que eu e você, o quê? Fala assim, expõe a nossa. Entenda isso. A Bíblia nos fala que até Jairo teve um problema com a sua filha. Ele buscava o quê? Falar a lei. Ele era um homem da sinagoga, ele era príncipe da sinagoga. Ele buscava o quê? Ele conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Entenda? Ele falava daquilo que ele sabia. Mas o dia que a situação arrochou, ele teve que usar a sua fé. Sim ou não? Buscando quem? Diz a Bíblia. Porque a igreja precisa de 3 coisas nesses dias. Fala assim, joelho no chão. Fala assim, rosto molhado. Põe a mão assim, ó. Fala assim, coração quebrantado. A igreja precisa dessas 3 coisas nesses dias. A Bíblia nos fala que quando o Jairo chega até Jesus, fala assim, pela fé, ele prostra nos pés, sim ou não? Sim ou não? E ele pede, fala, eu rogo que você venha comigo, que a minha filha está enferma. E eu preciso que você vá lá na minha casa e põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que ele começa a seguir Jesus. As situações fez Jairo expor a sua fé, sim ou não? Mas existe um momento melhor para expor a fé que diante de uma palavra? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ter um problema para expor a fé? Qual que é melhor, expor aqui ou expor no problema? Não, então vamos de novo. Você ficou na dúvida. Vamos de novo. Qual que é o melhor momento? Expor a fé aqui ou expor no problema? Aqui ou no problema? Não, vamos de novo. Aqui ou no problema? Irmãos, é muito melhor aqui, sim ou não? Vocês querem expor no problema? Não, nem quer não, né? Mas Jairo
começa a andar com Jesus, fala, por um problema. Na sua fala casa. E fala assim, o problema piorou. Mesmo ele andando com Jesus. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque quando Jairo começou a andar com Jesus, ele sintonizou, fala, numa frequência. Ele seguiu Jesus, sim ou não? E Jesus fazia o que de melhor? Fala, milagre. Fala o quê? Milagre. Jairo andando com Jesus, já participou do primeiro milagre. Pensa nisso, irmão. Você está andando com Jesus, já começa a viver o primeiro milagre. Só que o milagre que Jesus faz na mulher do fluxo de sangue atrasa o seu. Está entendendo o mistério, irmãos? Quando Jesus para a menina do Jairo, o quê? Morreu. Entenda isso. Existe uma frequência, irmãos, que Deus está nos levando nessa noite para que você entenda o que Ele quer fazer nessa noite na minha e na sua vida. Porque é caminhando com o milagre o quê? Acontece. Diz a Bíblia que Jesus falou para Jairo, fala, Jairo, fica tranquilo, crê só. Jesus estava trazendo Jairo de novo para perto dele. Falou, Jairo, fica tranquilo, crê somente, porque mesmo a menina estando morta, eu ainda vou na sua casa. O que Deus está querendo dizer? Que não existe problema, não existe dificuldade que impede Jesus de agir na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Se você crê nisso, receba isso no nome de Jesus. Aleluia! Por que, pastor? Você avança na mesma velocidade que você obedece. Vamos de novo, eu avanço. Na mesma velocidade que eu obedeço. Quem está pegando a visão? Obediência, nunca avanço. Desobediência, retrocesso. Desobedeceu, volta para o mesmo lugar. Sim ou não, irmão? A gente vê lá no deserto, sim ou não? O povo desobedeceu, Deus fazia eles voltar. 40 anos, desobedeceu, mais 40. Pensa nisso, tudo que é complicado. Sim ou não, irmão? Fala comigo, eu avanço na mesma velocidade que eu obedeço. Então fala assim, eu creio que a obediência tem o poder de aumentar a frequência da minha vida. Uau! Marcos 11:23 diz bem claro que se você disser ao monte, fala assim com fé, ele diz bem claro, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer naquilo que se diz, tudo quanto lhe disser lhe será feito. Entenda isso, o nosso relacionamento com Deus, fala comigo, é sempre pela fé. A salvação é pela fé mediante o quê? Isso, a fé está envolvida no quê? Fala em tudo. Tem como agradar a Deus sem fé? Sim ou não, irmãos? Tem como? Então como que eu agrado a Deus? Fala, tendo fé. Porque a fé, fala comigo, traz alinhamento. Irmãos, você não está entendendo. Fala comigo, eu creio que a minha fé traz alinhamento. Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio nessa noite que esse culto não é um culto de motivação, mas é um culto de ativação na sua fé. Sim ou não, irmãos? Você sabia que é muito mais fácil Deus fazer um milagre num novo convertido que num crente mais maduro? Porque num crente mais maduro ele enxerga demais. Um crente novo convertido ele é fácil de receber. Sim ou não, irmão? Ele só entra aqui e fala, Aba, pai, Aba, paizinho, eu estou aqui. Ele não quer saber se ele já leu Mateus, se ele já leu Marcos, ele não quer saber se ele fez teologia, ele não quer saber de nada. Ele só quer chamar o Senhor de pai, de meu querido, que o Senhor vai fazer algo na minha vida, que o Senhor vai mudar a minha história. Nós já estamos mais avançados. A gente, isso eu já sei. Isso eu já estou sabendo. Eu até tenho fé, mas eu nem sei se hoje vai acontecer alguma coisa na minha vida. Já tem tanto tempo que eu estou esperando. Parece que a fé está condicionada à espera, não, irmãos. A fé, ela resgata que está no céu, que traz para a terra. Se você mover para a fé, irmão, entenda isso. Parte meu fala comigo, não vou te esperar. Porque de lá de Jericó, Jesus ia para onde? Para a cruz. Ele ia ser crucificado, irmão. Então entenda, existe um momento no culto que fala que é a minha última chance. Sim ou não, irmãos? Se você fizer um culto como se fosse a sua última chance, como seria seu culto?
Seria um culto medíocre, na média. É porque duas coisas você pergunta quando vai matricular um menino na escola, sim ou não? Qual que é o valor da mensalidade? E qual é a média? A média é 6, 5,5, 7. Quanto que é a média nessa escola aqui? Quanto que é o valor da matrícula? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quando você fica só na média, você fica o quê? Fala medíocre. Quando você passa da média, você fica o quê? Fala top. Como está seu culto? Na média? Medíocre? Ou está acima da média? Você está olhando para você mesmo e falando assim, eu estou arrebentando hoje. Oh Deus, eu estou te amando demais hoje. Sinceramente, o Senhor está aqui. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero sentir sua presença. Eu batizei tem 20 anos, meu Deus, mas é como se eu estivesse batizando agora. Se eu falei em línguas tem 15 anos, mas é como se eu estivesse falando línguas agora. Pai, me visita nessa noite. Fala comigo nessa noite. Toca no meu espírito nessa noite. Quebra a religião dentro de mim. Tira essa dureza do meu coração. Tira em nome de Jesus essa incredulidade que não me deixa acessar as coisas grandes do Senhor para a minha vida. Oh! Você consegue falar, Pai, eu só quero é o Senhor neste lugar nessa noite. Você consegue falar, Abba, Paizinho, só quero é o Senhor nessa noite. Oh, irmão, se Jesus manifestar, não precisa de falar de mais nada. Sim ou não, irmãos? Quantos creem que tem uma frequência nesse lugar? Quantos creem? Eu disse que é caminhando que o mar... Abra aí, Ed, a Bíblia, então, vamos abrir a Bíblia. Abra aí, por favor. Em Êxodo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Vamos ler a partir do 8, por favor. Eu vou te ensinar a receber algo nessa noite. Você sabia que em Êxodo 14, Moisés está, na verdade, finalizando uma missão que ele recebeu que era impossível? Quem está pegando? Quem está pegando? Quem pegou? Por que quando eu estou pregando agora, parece que eu estou falando coisas impossíveis? Então Êxodo 14 é o cumprimento daquilo que você achava que era impossível. Porque lá no chamado de Moisés, Moisés falou, quem sou eu? Sou gago, sou pesado de língua, eu não vou não. Quem sou eu para falar Faraó? Ele nunca vai acreditar que o Senhor falou comigo. Como que é seu nome mesmo? Deus fala para ele, fala que eu sou o te enviou. Fala que eu sou o te. Fala, eu sou o que? Que sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa na hora que você precisar. O que você tem na mão? Cajado. Naquele dia Moisés recebeu uma missão, fala, impossível. Em Êxodo 14 ele está finalizando aquilo que era. Não sei se você está pegando até agora. Porque quando eu estou falando aqui, você está achando que é impossível. Daqui mais um dia você volta e conta aquilo que era impossível, que Deus já fez e se tornou milagre. Ah, irmão. Eu vou voltar aqui e vou contar algo impossível que já se tornou milagre. Quem está crendo, irmão? Nós vamos voltar aqui, ó, só 11 folhas. Moisés estava sendo chamado na sarça. Deus falando com Moisés através de um fogo, um mato. E um anjo falando com eles. Você vai, tira a sandália do teu pé. Te escolhi, te chamei, você foi levantado para ele. Você vai lá falar com o Faraó. E você vai usar esse cajado. Eu vou enviar a praga. E vai ser um, e vai ser outro, e vai ser outro, vai ser 10. Na última, ele vai deixar todo mundo embora. O povo vai adorar no deserto, tranquilo. Entenda isso, irmãos. Aquilo que é impossível hoje está dentro do propósito de Deus para acontecer daqui a alguns dias. Eu sei que aqui no Êxodo 14 é o cumprimento daquilo que Deus falou para ele lá em Êxodo 3, quando Deus chamou. Fala comigo, isso aqui me inspira. Fala para o seu irmão, isso aqui me inspira. Por pouco tempo, fala, por pouco tempo, eu vou viver algo impossível que Deus falou para mim. Eu achei que era impossível, mas se tornou possível, porque Deus falou. Se Deus falou, é possível. Uau, 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 uau. Aqui, irmão, Moisés já tinha feito praga, já tinha
usado o cajado, agora eles estão saindo lá do Egito. E os 14, eles estão falando, perto de atravessar o mar. Esse mar aqui é interessante porque quando você faz um paralelo da travessia do mar e da travessia do Jordão, ela se conecta em ação, fala em ação. Porque lá no Jordão tinha uma arca. A Bíblia mandou Josué, a Bíblia fala que Deus mandou Josué pegar a arca e ir na frente do povo de Israel, 1.250 e poucos metros, para que todos viessem, na verdade, visse a arca e caminhasse em nome de Jesus, seguindo a presença. E quando a arca chegasse ali no Jordão, quando o sacerdote colocasse os pés na água, o Jordão iria se abrir. Ali a Bíblia fala que as águas se juntou de um lado só. E a Bíblia fala que naquele dia as águas do Jordão, elas transbordavam. Deus escolheu aquele dia para o milagre ficar mais completo ainda. Pergunta ao seu irmão, você está achando impossível? Fala para ele, Deus pode. Ei, irmão, Deus pode tanta coisa que a gente nem imagina. Sim ou não? Olha o que o texto está dizendo então. O povo saiu, o faraó liberou, mas Deus vai endurecer o coração do faraó para vir atrás dos hebreus, porque ele queria fazer um milagre maior. Então fala assim, quanto maior a frequência da perseguição, muito maior vai ser a exaltação do milagre. Você está pegando? Não sei se você está entendendo. Porque aqui já não era só deixar eles embora, sim ou não? E abrir o mar, estava tudo certo, sim ou não? Mas Deus libera Faraó para vir atrás dos egípcios. Olha o versículo. Porque Deus tem esse poder. Porque, versículo 8, vai lá, 8. Porque o Senhor endureceu o coração de quem? Rei para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos, acampados junto aonde? Perto de Piairote, diante de Baal, o quê? Você sabia que essa palavra Baal, fala Baal, o quê? Essa palavra quer dizer o Senhor que abre o caminho. Legal isso, né, irmão? Esse lugar aqui era parede de um lado, parede do outro, mar na frente. Tinha um monumento muito grande dos egípcios, e naquele lugar os egípcios tinham tido muitas vitórias. Aquele lugar era um lugar especial para eles. Deus escolheu aquele lugar para eles serem derrotados, onde era o maior orgulho deles. Pegou a visão, irmãos? Deus tem um lugar para derrotar seu inimigo. Você perdeu. Então nesse lugar eles nunca tinham vencido uma derrota. Pegou a visão? Pegou aí? Nesse lugar era um lugar de entroncamento. Parede e mar. As pessoas atracavam e vinham. Liberava ali o exército. Você não tinha como avançar. Está entendendo o mistério? Quem lembra do filme dos 300? Que ele escolheu uma fenda e eles ficaram ali e segurou o exército até. Quem lembra? Do filme? Quem lembra, irmão? Aquele lugar era aquele nível para você poder entender. Deus escolhe este lugar para derrotar eles. Olha a coisa interessante. Versículo 10. Aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios o quê? Uau! E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Fala, todo nível de temor já era o quê? Pegou a visão aí? 11. Disseram Moisés. Olha o que eles falam para Moisés. Disseram a Moisés: não havia sepulcro aonde? No Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse o quê? Porque nós o quê? Uau, porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos na onde? Dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for. Melhor nos fora servir aos egípcios que morrer nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais
Uau, duas palavras poderosas. Eu disse que o mais tem o poder de cancelar, sim ou não? E tem o poder de gerar milagres. Nunca mais tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por... E vós o quê? Porque quando Deus está agindo, ninguém pode falar. Então disse o Senhor a Moisés. Falou a quem? Por que Deus fala com Moisés? Por que Deus fala com Moisés? Deus só vai falar nesse culto com quem crê. Quem não está crendo não vai, na verdade, ouvir nada. Pastor, o culto não foi bom. Pois é, Deus não fala com o morto. Gostei do culto, gostei do louvor, não gostei da palavra. Pois é, irmão, Deus não tem poder de falar com o morto, não. Deus fala é com o vivo. Deus falou com Moisés por quê? Só ele estava crendo e mais ninguém. Dava para falar com aquele povo? Dava para com aquela mentalidade, dava para falar? Deus fala, irmão, com quem está crendo. Quem não está crendo, Deus não fala. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Você está crendo? Se você está crendo, Deus vai falar com você. Deus falou com quem? Com Moisés. O que Deus fala? Uau. Diz aos filhos de Israel que eu creio. Quem crê nisso? É marchando que o milagre acontece. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Sobre o que fala o problema? Uau, irmão, isso é poderoso, sim ou não? E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Não é só passar, era de que jeito? Você pegou tanto que Deus é 10 de detalhe para fazer algo na sua vida? Você pede uma coisa e Deus faz no detalhe? Sim ou não, irmão? Moisés não clamou a Deus no escape? Deus não abriu o mar e ainda secou o chão? E nivelou para que os cavalos passassem, as carroças passassem, as crianças passassem. Todo mundo podia passar. Você pede uma coisa e Deus faz outra, muito melhor. Uau! Irmão, só falta nós acreditar. Só falta eu e você acreditar, irmão. Se nós acreditar, Deus faz. Crê nisso. Quem crê nisso? Versículo 8, a Bíblia fala que a mão e o braço forte do Senhor tirou aquele povo de lá do Egito. Sim ou não, irmão? Porque a gente fala tirou, estava há 400 e quantos anos? 30 de cativeiro. Tinha menino que nasceu, cresceu ali. Irmão, nunca foi livre, era escravo. Nós estamos falando de um cativeiro de muitos anos. O povo estava sendo liberto nesse dia. Então a gente precisa valorizar essa palavra, irmãos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Que você só consegue valorizar quando você entra na história. Você consegue entender, irmãos. Pensa nisso, irmão. Você não ficou preso nem um dia. Pensa nisso, irmãos. Sim ou não? Mas tem prisões nas nossas almas que nós temos desde a infância. Sim ou não, irmãos? Sim ou não é trauma, dificuldade, coisas que não saem de nós. Que a gente precisa ser liberto pelo poder da palavra. Sim ou não? Então a gente consegue entender que Deus falou, irmãos. E Deus livrou esse povo com o braço. Fala comigo, forte no Senhor. Senhor, que eu falo com a alta mão de Deus. Fala assim, nessa situação Deus vai testar duas coisas nossas. Eu pus aqui, nessas situações Deus vai testar duas coisas nossas. Fala comigo, fé e obediência. Fala, é a base de tudo. Fala, se eu tiver fé e obedecer, a minha trajetória vai ser uma trajetória de mudanças constantes. Por quê, pastor? Olha que coisa forte. Zaqueu, quando sobe na árvore, fala, sobe pela fé. Mas quando desce de que jeito? Pela obediência. Porque ele subiu com fé, sim ou não? Eu vou ficar aqui, ninguém vai ver, eu vejo Jesus, dá tudo certo, não é assim? Mas quando desceu, fala, Jesus expôs ele. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar na onde? Zaqueu obedece ou não? Entenda isso, só ter fé não resolve nada. A gente está vendo gente com muita fé e com pouca obediência. Pastor, eu tenho fé, mas nunca obedece. Pastor, tem uma fé que você nem imagina, mas nunca obedece. E ele não vive aquilo que ele tem que viver, porque só com a fé não dá. Pegou a visão, sim ou não? Só com a fé ele via Jesus, mas a vida dele não, fala comigo, mudaria. Porque Jesus não pousaria na sua casa. O que está te faltando? Fé ou obediência? Você viver aquilo que você já está pensando nesse culto. Porque hoje eu vim receber um milagre. Não sei quanto a você. Hoje eu vim receber um milagre e é grande.
Sim ou não, irmãos? Versículo 9. Os egípcios perseguiram, sim ou não? Olha o que eu disse aqui. Tem perseguições que Deus gera. E quando Ele gera as perseguições, Ele mesmo livra. Entenda isso. Tem problema que eu mesmo gero. Quem tem que resolver? Eu falei sobre o filho pródigo. Quem lembra? O problema que você mesmo gera, você mesmo o quê? Resolve. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas a perseguição que Deus gerou, quem é que livra? Você está sendo perseguido por qual? Pela sua ou pela de Deus? Porque se foi Deus que gerou, é para exaltação. Mas se não foi Deus que gerou, foi a sua desobediência que gerou. E essa você resolve. Fala pro seu irmão, chupa essa manga azeda, passa sal, se vira nos 30. Fala pro seu irmão, culto mais ruim. Pode continuar? Fala pro seu irmão, vai apertar mais. Uma pergunta mesmo, se pode continuar mesmo. Fala pro seu irmão, você vai ficar chateado com o pastor, não? Pergunta ele aí, se vai ficar chateado com o pastor, não? Porque aqui o que mais se lasca é o pastor, irmão. Aqui a culpa de tudo é do pastor, sim ou não? Qualquer B.O. é quem? Pastor. Então fala pro seu irmão, põe a mão nas palavras aí. Eu já apanhei hoje, não foi pouco. A Bíblia vai dizer bem claro que os egípcios perseguiram todos os carros. E eles falam assim, não foi de qualquer jeito, foi com carro, foi com cavalo, sim ou não? Um cavaleiro, um exército. E fala assim, não só perseguiu, fala, mas alcançou. E alcançou no lugar onde eles tinham mais vitórias na história egípcia. Está entendendo isso? O nosso inimigo, ele acha que já está garantido, mas Deus está com ele na mão. Tá? Ele está achando que ele vai fazer e vai ficar desse jeito. Não, irmão, Deus já está com ele na mão. Deus vai frear ele, Deus vai impedir ele, Deus vai jogar ele por terra. Ele vai vir por um caminho, mas por certo o Senhor faz ele voltar. Ele levanta, mas é para cair. Aleluia! Versículo 10. Misericórdia, eu já estou correndo. Olha que coisa forte. Aproximando-se quem? Os filhos de Israel levantaram o quê? E eis que os egípcios vinham atrás deles. Então o quê? E fizeram o quê? Fala para você, irmão, a gente fica bom para clamar. Diante de situações difíceis. Sim ou não, irmão? Esse clamor não clamou bom? Irmão, esse clamor aqui foi genuíno, sim ou não? Isso aqui é cabuloso, irmão, porque eles só clamaram porque, fala comigo, temeram. Sim ou não? Então o medo é um dispositivo que nos faz clamar também. Existe um medo que te paralisa, existe um medo que te limita, existe um medo que você está com medo, mas avança e vai, sim ou não? Sim ou não? Geralmente esse medo que você avança e vai é o medo dos negócios. Pegou a visão? Você está com aquele medo, mas você dá uma analisada, pergunta 2, 3 conselhos. Porque a Bíblia fala que na multidão dos conselhos que se vê essa guerra, Salomão, o homem mais sábio da terra, tinha 24 conselheiros, não fazia nada sem falar com todos. Não faça negócio sem perguntar um ao outro. Como é que está o comércio? O que você está achando disso? Isso. Tire opiniões das pessoas. Entendeu isso aí? Porque na crise o dinheiro ele não soma, ele só troca de mão. Você só precisa saber para onde o dinheiro está indo. Pegou a visão, sim ou não, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Então aqui, entenda. Eles clamaram, sim ou não? Fala bem rapidinho. Porque ficaram com medo e o quê? Clamou. Vai suportar agora? Vai suportar ou não vai? Vai ficar com raiva de mim não? Pode falar então? Pode falar ou não pode? Os irmãos na internet aí perdoa, viu? Mas lá vai a lapada. Geralmente esse clamor que é com medo, olha o que acontece. Versículo 11. Disseram a Moisés: não havia sepulcro aonde? Para quê? Fala comigo, eles clamaram, mas não creram. Clamar sem crer não muda nada. Clamar só para você ficar livre daquilo que você está passando não quer dizer nada. Pegou a visão, sim ou não? Entenda isso, eles clamaram, mas não, fala comigo, não acreditaram.
Olha que coisa forte. Ele exclamou no de cima, no 10, sim ou não? Porque temeram, mas no 11 eles fazem o quê? Eles põem a culpa em quem? Em Moisés. Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Uma pergunta, deixa eu nem responder o Moisés. Moisés teve nem direito de fala. Por que nos fizeste isso? Fazendo-nos sair da onde? Fala a segunda pergunta. Moisés não teve direito nem de novo. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Aí vem, não é essa palavra, aí Moisés fala comigo, lembrar. Não é essa palavra que te falamos o quê? No Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aonde? Fala comigo, quantas perguntas até agora? 3, Moisés teve direito de fala? Hã? Não, também não, sim ou não? Fala comigo de novo. Quem é bom em perguntar por que é ruim de atitude? Sim ou não, irmão? Ah, por quê? Por quê? Só por quê? Por quê? Porque ele nunca tem uma atitude. Está errado. Tem que ter o porquê e a atitude. Pois que melhor o que? Nos fora. Se via onde? Porque fala para o seu irmão, quem tem uma mente de escravo nunca vai ser livre. Eles pensavam como? E aquilo que eles pensou, eles falou a Moisés. Moisés não teve direito nem de responder. Porque quem pensa como escravo nunca vai ser livre. Se você andar nesse ambiente, a frequência está 1 e você está pensando como escravo, infelizmente não vai ter libertação. Não vai haver transformação, não vai haver transformação e nem mudança. Nós precisamos entrar na frequência que Deus está liberando. E a frequência hoje é de libertação. Deus quer te destravar. Deus quer desbloquear a maneira de pensar. Entenda isso. Eles clamaram, mas não acreditaram. Não resolve nada. Clamar e não acreditar. Sim ou não? Mas a igreja de hoje nem clamar não quer. Agora como é que nós faz? Hã? Sim ou não, irmão? A igreja nem debaixo de um grande medo hoje quer clamar. Sim ou não, irmão? Entenda isso. Clamar e não acreditar, não crer, não muda nada na minha e nem na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? E depois que eles clamou e não creu, qual que é o outro sentimento? Fala, desistência. Eles quiseram desistir, sim ou não? Porque todo mundo que crê e não, que clama e não crê, quer o quê? E põe a culpa em quem? No pastor. O pastor que é o lascado. Sim ou não, irmão? Quem que era o pastor desse trem aqui? Não, quem que era o pastor? De quem foi a culpa? Entendeu não? Eu culpo esse pastor e está tudo certo. Sim ou não, irmão? Quantas culpas você já jogou no pastor? Hã? E acha que resolveu? Não mudou nada na sua vida. Quem está pegando a visão? Quem pegou agora? Ficou ruim, curto, ficou. Mas vai ser desse jeito mesmo. Tem outra pregação não, só tem essa, viu? Não tem outra. Pode seguir aqui? Pode ser uma aperta o cinto, você não cai da cadeira. Não fala pela aperta o cinto bem apertado. Que a refrigério não vai indenizar ninguém. Pegou a visão? Já estou encerrando. Então fala comigo, clamar e não acreditar não muda nada. Quem clama e não acredita, o resultado é o que? Fala, desistir e pôr a culpa em alguém. Porque quem pensa como escravo nunca vai ser. Irmãos, põe a mão na cabeça e fala assim, Espírito de Deus. Fala assim, eu te tenho. Fala assim, você está em mim. É um espírito de excelência. É o mesmo que estava em Daniel. É o mesmo que estava nos meninos, que fez a joia dos tabernáculos. Um espírito de excelência. Fala assim, espírito de julgo. Fala pensamento de escravidão. Fala pensamento medíocre. Pequeno. Fala pobre. Pobreza não faz parte das coisas de Deus. Não é pobreza física, mas é uma pobreza mental, irmãos. Deus está nos destravando hoje nesse ambiente.
Você vai sair desse culto e vai romper, você vai avançar, você vai prosperar, você vai se tornar produtivo. Porque Deus nos fez para ser produtivo. Para estar produzindo. Quem crê nisso, irmão? Fala, todo espírito de pobreza. Fala comigo, de pobreza, fala bem forte, pobreza, bem forte. De escravidão, de mediocridade. Fala, eu não aceito na minha vida. Fala, sai agora. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha estrada. Sai da minha história. No nome de Jesus. 2023, ano de colheita, ano de crescimento, de prosperidade. Oh! Fala comigo, o povo quis desistir. Mas Deus não desiste, não. Deus estava na pessoa de quem? Fala do Moisés. E o Moisés era o quê? O pastor. Pegou a visão, sim ou não? Pegou aí? Pegou? Então Deus desiste. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Deus não desiste. Ah, você está pegando. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Versículo 13, 14. Nós vamos encerrar. Moisés, porém, disse. Fala só agora, Moisés pode falar. É porque tem hora que o pastor não pode falar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Hã? Tem hora que o pastor tem que deixar acontecer. E só falar depois que aconteceu. Pegou a visão? Pegou a visão? Sim ou não? Fala só agora, Moisés pode falar. Olha que sabedoria que ele fala. Porém, Moisés disse a quem? Não o quê? Uau. Fala uau. Moisés quis explicar, se justificar. Moisés estava numa frequência que o povo não conseguia alcançar. Pegou essa visão? Moisés estava numa frequência tão grande que ele falou assim, ó, eu sei que você está com medo, mas fica tranquilo. Tá tudo certo. Parece estar uma bagunça aqui, mas no controle, na mão dele, está tudo certo. Você vai pegar. Moisés fala não, ó, bem claro. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis o quê? E vede o livramento do Senhor, que hoje, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? O que o pastor fez? O Moisés tirou o povo do pensamento medíocre de escravo e falou assim, vem para a minha frequência, vem para o meu tempo, vem para aquilo que Deus já me falou, vem para aquilo que eu estou liberando. Irmãos, olha, o texto é tão claro, eu recebi essa elevação, ela foi tão, na verdade, ela vem com tanta clareza, que Moisés fala bem claro, não tem mais estáis quietos, fica tranquilo todo mundo, veja o livramento do Senhor, que hoje, ele fala assim, ele põe data, vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, ele fala o quê? Irmãos, essa palavra nunca, quem é que pode usar na terra? Eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou precisar disso. Você já entrou numa fila invisível para passar naquilo que você não falou que nunca ia precisar passar. Eu nunca vou pegar a cesta. De repente você pede para o serviço. Você está com a cesta caminhando para fora. Não é? Sim ou não? Eu já peguei cesta, irmão. Não foi pouca não. Sim ou não, irmão? Falou nunca, só Deus fala. Falou, o homem só pode falar nunca se for debaixo da unção de quem? De Deus. Moisés falou, vocês vêm para a minha frequência, que na minha frequência eu estou dentro, na verdade, de algo que não é físico, mas de algo que é eterno. Eu estou falando que esse povo vocês nunca mais vão ver. Ele sabia que Deus ia matar o povo no mar? Não, ele estava liberando a palavra. Você não está pegando a visão. Por quê? Nesse culto, ou você recebe uma instrução, ou você recebe um conselho. Se você não recebe nada, infelizmente, fala comigo, não muda nada. Porque tem conselho, tem instrução, sim ou não? E eu vou viver um grande milagre depois deste dia. Sim ou não? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Ele fala, os egípcios que hoje viste, fala comigo, nunca mais. Os tornareis o quê? Uau, irmão, isso aqui para mim
Fala comigo, poderoso. Sim ou não, irmão? Por quê? Fala assim, nunca mais. Estava dentro do tempo de Deus. Pergunta ao seu irmão, qual que é o tempo de Deus? Fala assim, o tempo da sua vontade. Uau. Você consegue perguntar para o Espírito Santo? Fala assim, Espírito Santo, se eu estou com tempo hoje, na vontade do Senhor, de fazer algo na minha vida. Ah, irmão, eu quero viver um milagre hoje. Não sei quanto a você. Sim ou não? Fala para o seu irmão, dentro do tempo de Deus que os milagres acontecem. Eu creio nisso. Fala para o seu irmão, é dentro do tempo de Deus que você tem revelações de Deus para a sua vida e para quem está perto de você. Quem quer uma revelação? Quem quer uma revelação? Olha a revelação que ele tem, irmãos, dentro desse tempo. Aí ele libera uma palavra depois que ele entende o processo da frequência. O Senhor pelejará por... E vós o quê? Sabe essa reclamação, sabe essa murmuração que nada dá certo, entendeu? Que nada tá bom, sabe essas falas, sabe o que o povo estava falando? Moisés falou, ele vai pelejar, vocês não vão poder falar nada. Sabe que momento que Moisés estava falando? Você que era profético, você não está pegando a visão. Irmão, era mais de 2 milhões de pessoas. Deus abriu uma porta. Na entrada, ela tinha mais ou menos... Pega essa visão, irmão. Deus abre uma rua. Na entrada, ela tinha mais ou menos... Era uma extensão de 17 quilômetros. Para 2 milhões e poucos de pessoas, para um paredão de água de um lado e de outro. Dá para você entender? Você consegue falar vivendo isso aí? Você consegue falar, não, mas essa água porque está mais um pouco para lá. É assim que você vai fazer? É? Passando naquele grande mar, naquela grande porta. O que Moisés falou? Deus vai agir, vocês vão ficar tudo calados. Vocês só vão conseguir andar. Vocês só vão conseguir correr. Vocês só vão conseguir caminhar. Vocês só vão conseguir contemplar o que Deus vai fazer. Porque dentro desse tempo, o Senhor pelejará por vós. E vós o quê? Calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que... isso aqui para mim é poderoso. Fala assim, marchando, que o milagre acontece. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Olha para você ver. 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua o quê? Sobre o quê? E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar E eis que endureceria o coração de quem? Dos egípcios. Dos egípcios. Eu não sei se você reparou, mas o faraó não estava aí não, viu? Quem pegou a visão? Qual que era melhor? Deus matar o faraó ou largar ele sem exército? Pensando a vida inteira que deu errado. Já para pensar que o faraó não morreu aí? Hã? Todo mundo mata o faraó, mas não estava aí não, viu? Quando ele voltou, encontrou a mulher dele. Como é que era o nome dela? Tem ninguém vendo a novela não? Não é possível, gente. Para, irmão, não vou nem falar nada não. Eis que endurecerei o coração de quem? E estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó. Essa palavra é louca, né, irmão? Glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Quando você vai ler lá Matias falando, a Bíblia fala que Deus fez Faraó para esse momento. Matias não, quando Estevão está discursando, ele fala sobre Faraó. E a Bíblia vai dizer que ele fala que Faraó foi criado por Deus para esse momento aqui, para a glória de Deus. Pegou a visão, irmão? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado nos seus carros, nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus que ia, fala comigo, adiante do exército de Israel, se retirou e aonde? Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e aonde? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de quem? E a nuvem era o quê? Para aqueles, sim ou não?
E para eles o quê? Uau! E de maneira que em toda a noite não se... Porque a luz nunca vai, na verdade, misturar com as trevas. A luz nunca mistura com as trevas. Pegou a visão, irmão? Você chega na sua casa, tem uma barata, ligou a luz, o que ela acontece com ela? Hã? Chegou na sua casa, tem um rato, ligou a luz, o que acontece com ele? Ele fica lá, e aí, essa casa é minha? É assim? Pega o rodo lá que eu quero ver. É assim que ele fala? É assim que ele fala, irmão? Hã? Vem me encarar, vem. É assim? O que ele faz? Entenda, irmão, nós estamos na luz. Não sei se você acredita nisso. Estou na luz, irmão. Fala comigo, eu sou filha da luz. Uau, irmãos. Não vai dar para pregar tudo, mas eu vou encerrar. Outro dia eu prego o resto. Mas vamos lá, vamos encerrar? Versículo 21, não é? Sim ou não? Olha que coisa forte. Então Moisés estendeu o quê? Você entendeu com o texto? Tem fé e tem obediência? Sim ou não? Ele fez do jeito que Deus mandou ou não? Fala o nosso maior problema. Nós quer ver milagre. Mas não quer obedecer aquilo que Deus mandou. Sem obedecer não tem milagre, só tem fé. Pegou a visão? Quem pegou? Moisés fez de que jeito? Ó, e o Senhor fez retirar o mar por um forte o quê? Bem, oriental. Toda aquela noite. E o mar se tornou em seco. E as águas foram o quê? Partidas. Uma grande porta abriu. E os filhos de Israel entraram pelo quê? Uau, do jeito que Deus falou. E as águas foram o quê? A sua direita e a sua? Uau. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Para eles viverem o milagre, o que teve que acontecer? Fala, eles teve que? Fala, marchar. Fala, marchando com o milagre. Acontece. Quem precisa viver o milagre nessa noite? Fique de pé no nome de Jesus. Pastor, como que eu marcho? Você vai marchar na oração, você vai marchar na adoração, você vai marchar crendo com a fé ativa. Deus já falou para você fazer algumas coisas nesse culto, nessa semana você precisa executar. Enquanto eu pregava, Deus falou comigo, eu estou falando com muita gente aqui hoje, eu estou falando com as pessoas que estão na internet, eu estou dando destino, eu estou dando propósito, eu estou revelando o destino, só não estou, na verdade, contando o processo, mas o destino eu estou dando. Enquanto eu pregava, o Espírito de Deus falou para mim, olha, eu vou fazer grandes coisas, eu vou trazer uma divisão de águas nessa noite. Na vida de algumas pessoas vão viver algo poderoso em Deus. Algumas pessoas vão entender sobre a fé e sobre a obediência, que elas andam junto, que não dá para desconectar uma da outra. Eu preciso fazer do jeito que Deus mandou. Não dava para Moisés falar, não, eu vou fazer de outro jeito. Não dava, tinha que fazer do jeito que Deus mandou. E você já pode pensar, aquilo que ele clamou já estava, fala comigo, na mão dele. Sim ou não, irmãos? Então entenda, aquilo que você precisa fazer já está na sua. Deus falou, o que você tem na sua mão? Ele falou, cajado. É com esse cajado que você fez os sinais das pragas, é com o mesmo cajado que eu vou fazer abrir o mar. Quem pegou? O que você quer dizer com isso, pastor? Você já viveu muitos milagres. Só está faltando agora você entender que o que Deus está te pedindo está ligado com fé e obediência. Irmãos, essa palavra não dá para mexer nela, não dá para mudar nada nela. A verdade é que eu vim aqui como uma criança nessa noite, dizendo, Abba, Paizinho querido. Eu vim aqui falando, Senhor, faz algo na minha vida. Eu disse no culto passado que tem dois tipos de pessoas na igreja, aquele que entra aqui e fala, tô nem não, que der tá certo, eu falar tanto faz para mim, tá tudo certo. Do jeito que der tá bom. Mas existe um tipo de pessoa na igreja, no culto, ouvindo a palavra que fala assim, eu cansei, já chega, vai mudar alguma coisa. Eu vou marchar, eu não quero saber, o mar vai abrindo, eu vou marchando, depois que o mar abrir, eu vou entrar, entenda isso.
Só clamar e não tomar atitude não resolve nada. Só ficar orando e não tomar atitude não quer dizer nada. Aí é só religião. Só ficar lendo Bíblia e não tomar atitude também não muda nada. Isso também é só religião, não vai mudar nada. Ficar falando versículo não quer dizer nada. Porque o diabo ele é bom nos versículos, mas não deixou de ser diabo. Ele continua sendo Satanás. Porque ele falou não está escrito, e não está escrito, e não está escrito. E Jesus, em nome de Jesus, combateu ele com a palavra. Nessa noite, se sinta desafiado a sair daqui nessa semana, irmãos. E fala, eu vou marchar rumo ao propósito que Deus tem para mim. Nada vai me impedir de alcançar, eu vou viver esse milagre, eu vou viver essa manifestação da presença de Deus na minha vida. Eu decidi entrar aqui nesse culto, essa palavra é para mim, ela veio para mim. Eu creio que tem uma frequência aqui que eu preciso me sintonizar. Eu preciso ser visto, Jesus, nesse culto. Eu preciso que o Senhor marque, em nome de Jesus, o dia, a hora certa. Na verdade, o minuto, o mês exato, para que eu possa viver o meu milagre, viver aquilo que eu estou crendo, aquilo que eu estou acreditando. A história vai mudar, entenda isso, irmãos. O jogo vai mudar. Uau! Deus nessa noite me diz que nada pode impedir o mar de abrir, mas a decisão de caminhar e atravessar ele é sua. Uau! Nada pode impedir o mar de abrir, mas a decisão de atravessar o mar é sua. Ninguém pode atravessar o mar por você. Você decide se você vai romper e atravessar ou não. Você decide se você quer romper em nome de Jesus ou não. Essa é a palavra nessa noite. O culto, ele é formado por decisões. Eu quero orar por você nessa noite, mas essa palavra, ela está gravada na tapa do seu coração nessa semana. E você vai lembrar que é marchando que se vive, na verdade, que se vive o milagre. E você vai lembrar que existe o conselho, na verdade, que traz livramento, e existe a instrução que nos traz, em nome de Jesus, irmãos, prosperidade. A instrução tem o poder, irmãos, de definir, de alinhar, de trazer alinhamento. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Quem crê, irmãos? Eu creio nisso. Quem crê nisso no nome de Jesus? Eu estou debaixo dessa unção nessa noite. Eu creio nisso. A instrução, ela faz progredir. Eu não sei se você nessa noite precisa progredir em algo, mas eu preciso. Eu não sei se você precisa avançar em algo nessa noite, mas eu preciso. Eu não sei qual que é o nível da sua fome, da sua sede nesse ambiente. Eu não sei o quanto você está disposto a orar nessa noite, quanto você está disposto a clamar. Agora é 9 horas. Eu não sei o quanto você está disposto a entregar o seu coração de verdade, a se esvaziar de você mesmo, dos seus conceitos, dos seus acertos, na verdade daquilo que você sabe, daquilo que você acha que talvez se sabe. Eu não sei o quanto você está disposto a abrir mão, não sei o quanto você está disposto a falar, Pai, eu estou aqui, Abba, Pai. Eu não sei o quanto você está disposto a deixar Deus falar no seu espírito. Eu não sei o quanto você está disposto a deixar Deus bradar aí no seu coração. O quanto você está disposto a deixar Deus falar com você nessa noite. Mas essa palavra, ela tem grandes chaves. Essa palavra hoje, ela tem grandes ensinamentos. Essa palavra hoje, ela está nos instruindo de maneira poderosa. Essa palavra hoje, ela está nos lançando a um ambiente de glória. A poder no nome de Jesus. Começa a clamar a Ele. Atravessar o mar hoje. Começa a clamar a Um exército surgiu.
mãos para os céus e olhe para o altar. Você consegue levantar as mãos para os céus e falar assim: o mar que Deus abriu hoje, ninguém vai passar por mim. Eu é que tenho que passar. Fala assim: eu creio que nesse dia Deus abriu o mar para mim passar. Fala: e eu vou passar. Fala: o mar que Deus abriu, só eu vou passar. Coloca as mãos assim. Eu profetizo sobre a sua vida nessa semana. Que essa palavra te dê destino de vitória. Que o mar que Deus abriu hoje, você vai passar. Não vai ficar pondo a culpa do pastor Moisés, mas vai passar o mar. Porque ele falou que essa peleja que você está vendo agora, esses egípcios, vocês nunca mais vão ver. Que Deus vai abrir, que Deus vai fazer. Então Deus abriu um mar hoje para você passar. Você passar na sua casa, você passar na sua empresa, você passar nos seus sonhos, você passar nos seus negócios, você passar nos seus projetos. Deus abriu um mar nessa noite para você passar. E que nessa semana seja uma semana de vitória, uma semana produtiva, uma semana de viver o extraordinário dessa palavra, de viver, de aplicar as chaves, os códigos, em nome de Jesus, espirituais, que essa palavra foi liberada para você nessa semana. Que você possa passar e que você possa viver. Que a sua vida em nome de Jesus prospere, que na tua casa tenha saúde, que Deus te livre dessas pragas, que Deus te livre a sua casa, a sua família, que Deus te guarde, que a sua despensa prospere, que haja fartura na sua casa, que haja alegria, que ao redor da mesa da sua casa tenha paz, tenha alegria, tenha fartura, que nessa semana Deus em nome de Jesus te faça viver um milagre extraordinário de passar e cantar de lá que só o Senhor é Deus. Porque de lá Miriam pegou um tamborim com as mulheres e cantou. Uau! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vai em paz nessa. Irmão, fala assim: eu vou nessa frequência. Fala assim: eu vou nessa frequência. Fala assim: se vir outra frequência, eu não aceito. Fala assim: eu não aceito. Fala: nessa semana eu vou ficar nessa frequência. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe.